Oi, gente, tudo bem? Vamos começar mais uma monitoria. Hoje a gente vai falar sobre os negócios, teoria geral do negócio jurídico. Eu vou falar mais especificamente sobre as aulas 13 até a aula 15. Vamos falar sobre os fatos jurídicos, sua classificação e sobre a escada pontiana. Vamos começar então falando sobre os fatos jurídicos. Vou começar primeiro falando o que seria fato. Fato é qualquer ação, qualquer acontecimento, qualquer coisa que acontece, tipo, acordar, chorar, qualquer acontecimento. Porém, nem todo fato está relacionado ao direito. Nem todo fato é jurídico. Para saber essa diferença, quando um fato é jurídico, ele precisa gerar consequências no direito. Ele precisa produzir efeitos no mundo do direito, para esse fato poder ser jurídico. No slide do professor, a gente consegue ver, ele fez um esquema, meio no começo você não entende nada, mas depois você começa a entender, que mostra o que seria fato, separa fatos de fatos não jurídicos e jurídicos. Aí na hora dos fatos jurídicos aparece a questão do fato jurídico natural. Quando o fato jurídico é natural, ele ocorre. Tem dois tipos de ocorrência. Pode ser ordinário e extraordinário, se não me engano. Deixa eu dar uma confirmada. Isso, extraordinário. Quando ele é ordinário, é em decorrência do tempo, no decurso do tempo. Como, por exemplo, fiz 18 anos. É só um exemplo. Acabei de fazer 18 anos, então eu consegui minha maioridade. Outro exemplo, eu uso capião. Agora, nos negócios jurídicos naturais, extraordinários, é quando é em decorrência de alguma catástrofe natural, algum caso fortuito, uma força maior. E aí ele divide de novo na questão do negócios jurídicos, fato jurídico no caso, é humano, fato humano. O que seria isso? É necessário a vontade da pessoa humana. É necessário que ocorra a participação do humano. Aí ele divide em ato lícito e ilícito. Os atos lícitos são aqueles que estão dentro em conformidade com a lei, e os atos ilícitos que não são em conformidade com a lei. Bom, agora vamos entrar mais na questão da classificação dos negócios jurídicos. Tem muitas classificações e a gente vai falar sobre elas um pouquinho. Não é difícil, a única dificuldade é que são várias e para saber todas é nomenclatura, por exemplo, é mais chatinho. Vamos começar primeiro falando sobre a classificação em relação à manifestação da vontade dos envolvidos. Aqui ele colocou 3, que é os negócios jurídicos unilaterais, os negócios jurídicos bilaterais e os negócios jurídicos plurilaterais. Nos negócios jurídicos unilaterais, apenas uma das partes, quando eu falo partes, não necessariamente é uma pessoa, pode ser 2 pessoas, é uma parte. Nos negócios jurídicos unilaterais, apenas uma das partes possui a vontade de realizar esse negócio jurídico. Como, por exemplo, a gente pode trazer o testamento, exatamente, testamento. Ou a promessa de recompensa, as recompensas. Agora, nos negócios jurídicos bilaterais, é quando as duas partes, os dois lados do negócio jurídico, as duas partes possuem vontade. Agora, nos negócios jurídicos plurilaterais, envolve mais de 2 partes, mais de 2, 3 partes pode ser. Aí a gente pode, com interesse, né? Essas partes devem ter interesse no plano jurídico. E a gente pode trazer como exemplo um contrato de consórcio, uma sociedade entre várias e várias pessoas. Esse é um exemplo de negócio jurídico plurilateral. Agora, entrando na classificação em relação a vantagens patrimoniais
Quais as vantagens do negócio jurídico? Existem duas classificações, pode ser gratuito ou oneroso. Quando o negócio jurídico é gratuito, apenas uma das partes ganha. Por exemplo, a gente pode trazer como exemplo uma doação pura. Que, por exemplo, eu fiz uma doação, eu não vou ganhar nada, só vou perder, praticamente. Então, esse seria um negócio jurídico gratuito. Agora, em relação ao negócio jurídico oneroso. O negócio jurídico oneroso, as duas partes vão perder e ganhar. Posso trazer como exemplo a questão de um contrato de compra e venda de um imóvel, digamos assim. Eu vendi uma casa para minha amiga. No caso, eu perdi a minha casa, mas eu ganhei o dinheiro dela. Então é uma troca, entendeu? Ela ganhou a casa e perdeu o dinheiro. Então, cada um tem as suas vantagens nos negócios jurídicos onerosos. Bom, é bom ressaltar que nos negócios jurídicos onerosos é necessária uma contraprestação. Contraprestação, esse é o termo. E no negócio jurídico gratuito, não é necessária essa contraprestação. Apenas uma parte pode prestar o serviço ou prestar o negócio jurídico. Agora, em relação aos efeitos durante o tempo, no decorrer do tempo, no aspecto temporal. A gente tem a questão dos negócios jurídicos intervivos e negócios jurídicos mortis causa, que é o nome, eu sei que não diz, mas diz ao mesmo tempo. No negócio jurídico intervivos, eles só vão ter efeitos entre pessoas, quando a pessoa estiver viva ainda, apenas entre vivos, durante a vida dos negociantes ou do interessado. Os contratos, em geral, é um ótimo exemplo, contratos. Agora, em relação aos negócios jurídicos mortis causa, é que em latim é mais complicadinho de falar, são aqueles cujos efeitos só vão ocorrer a partir do momento da morte. A partir depois que a pessoa morrer, no caso. A gente tem como exemplo o testamento, um ótimo exemplo disso, de um negócio jurídico mortis causa. Agora, a classificação quanto à necessidade de solenidade ou não solene, solenidade ou formalidade. Temos duas questões, os negócios jurídicos podem ser solenes ou não solenes, ou podemos falar também em relação aos solenes, outra palavra, né, para dizer solenidade os negócios jurídicos formais e não solenes ou informais. O que seria isso? No negócio jurídico solene, ele tem uma forma que já é prescrita em lei. Esse daí precisa estar do jeitinho que a lei fala. Esse daí tem uma forminha específica. Ele precisa disso para ser válido. Como, por exemplo, a gente tem o casamento e o testamento. Agora, em relação ao não solene, é o contrário. Os não solenes não precisam dessa formalidade, dessa parte feita em lei. Eles têm a forma livre. Pode ser, é livre. Deve estar, claro, com os princípios de simplicidade e operabilidade. Eles estão em sintonia. Porque é mais fácil, é mais simples, é mais operável. É mais acessível, digamos assim, os negócios jurídicos não solenes. Eles possuem essa forma livre para isso. Um exemplo é a locação, prestação de serviços. Esses são alguns exemplos de negócios jurídicos não solenes. Agora, quanto a negócios jurídicos, quanto a independência ou autonomia, são classificados também em dois. Eles podem ser principais ou acessórios.
A gente viu um pouquinho disso, vocês viram no caso, na questão dos bens, que podem ter o bem e tem o acessório. Na parte, nesse negócio jurídicos, voltando, o principal, ou independente, ele não depende de nenhum para existir. Eles têm vida própria. Esses negócios jurídicos principais, eles possuem vida própria, não dependem de qualquer outro negócio jurídico para existir, para possuir validade. Já os negócios jurídicos acessórios, eles necessitam desse principal. Tendo esse principal, eles existem. Se não tiver um principal, se não tiver outro negócio jurídico, esses negócios jurídicos acessórios não vão existir. Eles estão totalmente subordinados aos negócios jurídicos principais. Aí a gente pode trazer como exemplo que para existir uma fiança é necessário um contrato de locação. Se não tiver um contrato de locação, não tem como você fazer uma fiança. A fiança seria o negócio jurídico acessório. E o negócio jurídico principal é o contrato de locação. Agora a gente vai falar um pouco sobre a classificação em relação às condições pessoais. Temos as condições pessoais impessoais, no caso, e as condições personalíssimas. As condições impessoais, vamos pegar aqui, são aquelas que não dependem. Se eu realizar esse negócio jurídico, eu não preciso que eu seja a pessoa que vai terminar esse negócio jurídico. Um terceiro, ele pode assumir esse papel. Um terceiro pode fazer. Não depende de uma condição especial dos envolvidos. A prestação pode ser cumprida tanto por mim ou por um terceiro. Nessa condição impessoal, no caso, nessa condição impessoal, o negócio jurídico não necessariamente deve ser realizado ou cumprido por mim. Pode ser realizado por um terceiro. A gente tem como exemplos o compra e venda. Agora, em relação às condições personalíssimas, os negócios jurídicos personalíssimos, eles não podem ser realizados por outra pessoa a não ser aquela que realizou o negócio jurídico. Como, por exemplo, se eu contrato o Oscar Niemeyer para planejar a minha casa, no contrato está escrito que é ele. Eu não posso simplesmente pegar qualquer pessoa para poder fazer se ele não conseguir. Porque o negócio jurídico que eu fiz foi personalíssimo. Ele foi específico com Oscar Niemeyer. Então, é isso quando a gente fala que é um personalíssimo. Quando ele é bem específico e não pode ser substituído. Agora, em questão à classificação, vamos falar um pouco sobre a classificação da causa. Quanto a causas determinantes. Bom, no negócio jurídicos causais ou materiais, é necessário que exista uma causa ou um motivo para que ele ocorra, para que esse negócio jurídico ocorra. Já essa causa, né, nos causais materiais, deve ser específica, determinada. Já nos negócios jurídicos abstratos, formais, eles não precisam dessa causa, desse motivo para poder existir. Por exemplo, nos abstratos, a gente pode trazer uma nota promissória, um termo de transmissão de propriedade. É aquele que não precisa de um motivo. A razão para que esse negócio jurídico exista não necessariamente pode existir. Deva existir. Ele não se encontra inserido no conteúdo e ele decorre naturalmente.
Os negócios jurídicos consensuais, eles se tratam de quando, no momento do acordo do negócio jurídico feito, esse negócio jurídico vai gerar efeitos no momento que ele é feito. Já nos negócios jurídicos reais, ele só vai gerar efeitos, só vai ser eficaz, só vai ter efeitos no momento de entrega do objeto, do bem jurídico. Antes disso, ele não tem efeito nenhum. Só tem efeito quando eu recebo a coisa. Só tem efeito quando eu recebo o trabalho, por exemplo. Um exemplo de negócio jurídico real é o comodato. Temos comodato. Bom, agora a questão quanto à extensão dos efeitos, nos negócios jurídicos, eles podem ser constitutivos ou declarativos. Quando o negócio jurídico ele é constitutivo, significa que antes dele acontecer, ele não existia. Quando ele é constitutivo, ele existe a partir do momento que ele foi criado. Não sei se deu para entender. Antes disso, ele não existia. Eles criam, nos negócios jurídicos constitutivos, eles criam uma situação nova, que não existia antes. A gente pode trazer como exemplo a compra e venda de um imóvel. Quando ele nasce. O casamento civil também. Agora, nos negócios jurídicos declarativos, é como se você fosse declarar alguma coisa que já existe. Entendeu? Esses efeitos eles serão gerados, mas você pega uma coisa que já existe para poder meio que oficializar ela, digamos assim. Ela já existe, só que você vai pôr no papel algo que já era realidade no mundo dos fatos, se podemos dizer assim. Você coloca no papel algo que já era realidade dos fatos. Bom, agora em relação à classificação, vamos agora falar sobre a escada pontiana. Então, acabamos a classificação dos negócios jurídicos. Resumindo, os negócios jurídicos podem ser unilaterais, bilaterais, plurilaterais. Podem ser gratuitos e onerosos. Os seus efeitos podem ser inter vivos e mortis causa. Sua forma pode ser solene e não solene. Os negócios jurídicos podem ser solenes ou não solenes. Eles podem ser independentes ou acessórios. Eles também podem ser materiais ou abstratos. Os negócios jurídicos podem ser impessoais ou personalíssimos também. Podem ser consensuais ou reais. E também podem ser constitutivos ou declarativos. Agora a gente vai entrar falando sobre os elementos estruturais do negócio jurídico. Falar sobre a escada pontiana. A escada pontiana são 3 níveis para você verificar se o negócio jurídico ou ele existe, se ele é válido e se ele é eficaz. No primeiro piso, no primeiro andar da escada pontiana, a gente tem o andar da existência. Antes de você analisar qualquer um, você vai ver se esse negócio jurídico existe. Primeiramente, para ele existir, é necessário que ele tenha um agente, a vontade do agente, o objeto e forma. Agora eu vou falar um pouco sobre o plano da validade. É o segundo piso. Eles são características para os primeiros tópicos da existência. Nele fala que o agente deve ser capaz,
que seria capaz? Uma pessoa com capacidade de direito. Por exemplo, se o negócio jurídico é realizado por alguém que é incapaz, que é relativamente incapaz, melhor, que é absolutamente incapaz, esse negócio vai ser nulo. Mas se for realizado por uma pessoa relativamente incapaz, o negócio jurídico será anulável, anulado. Ele é capaz de anulável. Agora, a diferença entre nulo e anulável é que o nulo, os negócios jurídicos nulos, possuem nulidade absoluta. Eles não se enquadram na validade. Eles são completamente inválidos. Nulos, nulidade absoluta. Agora, os anuláveis são aqueles negócios jurídicos que a sua nulidade é relativa. Que não necessariamente ele vai possuir essa nulidade absoluta. Agora eu vou falar um pouco sobre a questão da vontade. Lá no primeiro piso tem a gente, vontade, e essa vontade deve ser livre. O que seria isso? A vontade livre, o consentimento dessa vontade, essa vontade deve ser expressa. Essa vontade pode ser expressa tanto escrito quanto verbalmente, de forma pública, de forma particular, sem que ela seja preso. Ele deve ser livre para poder exprimir a sua vontade, o agente. Agora, em relação à questão do objeto, o objeto deve ser lícito, possível, determinado ou determinável. Esse objeto tem que ser deve estar, né, dentro dos limites impostos em lei, além de que deve ser possível dentro dos termos naturais também, como por exemplo, ou também jurídicos. Você não vai fazer um negócio jurídico com um objeto impossível. Um copo, a pessoa vendendo um copo que consegue colocar a água do mar toda nele. E claramente é impossível. E dessa forma, esse negócio jurídico vai ser nulo. Porque essa impossibilidade é o que faz a gente classificá-lo como um negócio nulo, absolutamente nulo. Agora, em relação a que ele deve ser determinado. Determinado ou determinável. Determinado é alguma coisa específica. Por exemplo, eu vou vender para você essa caneta. Essa caneta. Eu estou determinando ela. Ela é determinada. Eu já determinei que vai ser essa. Agora eu vou falar para você, eu vou te vender uma caneta. Você sabe que eu vou te vender uma caneta, mas não sabe se vai ser essa, se vai ser essa, se vai ser outra, no caso. Mas você sabe que você vai ganhar uma caneta. E essa caneta vai ser determinada no final. Esse objeto é determinável. Então, agora partindo para a parte da forma, a forma do negócio jurídico pode ser tanto prescrita em lei, quanto não determinada, não defesa em lei. Quando você diz não defesa em lei, a gente está querendo dizer que não é proibida. A forma você pode fazer de qualquer jeito. Se essa forma não for contra a lei, então ela é válida. Ela ainda cabe dentro do plano da validade. Seu negócio jurídico não será nulo e nem anulável. Então, ela deve ser ou prescrita, que já está na lei, ou no não defesa em lei é que ela não foi proibida. O que não tiver proibindo, ela está dentro. Não necessariamente ela deve estar prescrita.
Bom, gente, esse foi o resumo. Eu sei que é pouco tempo para resumir 3 aulas, que o professor faz em 45 minutos cada, eu acho, não sei, não tenho certeza. Mas eu espero que vocês tenham entendido tudo. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar mensagem. E vejo vocês domingo agora para mais uma monitoria, para a nossa primeira monitoria oficial. E qualquer coisa, qualquer feedback, pode estar falando por meio das representantes, dos representantes, ou até por meio do professor, para ele me dar o feedback. E é isso, gente. Muito obrigada, viu?